Bem-vindos ao MentorCast, eu sou Cleiton Pinheiro e aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. E eu estou aqui hoje com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E o nosso menino Wesley, o inenarrável. Gente, é inenarrável estar aqui. É isso aí, é inenarrável. Como é uma palavra aí? É um prazer. É um ficou prazer. na dúvida. Ele ficou na dúvida. Variar. É isso aí. Gente, olha só. Hoje eu quero falar sobre frustrações na vida. As frustrações que nós temos na vida, e eu quero falar de 3 áreas específicas aqui. Você já se frustrou alguma vez, Wesley? Demais. Muito ou pouco? Muito. E você, Teixeirinha? Com certeza, muito. E por que vocês se frustraram? Excesso de expectativa. Isso aí. Expectativa gerada em excesso te leva à frustração, e a frustração muitas vezes te leva para o quê? Para a desistência. Só que olha só, gente, as frustrações são inevitáveis. Isso aqui é importante você entender. Então não adianta você gerar a expectativa de que você não vai se frustrar, porque esse é o erro. Quando você começa a fazer de tudo para você não se frustrar. Claro que se você se frustra menos, o impacto é menor. Mas quando você entende que isso vai acontecer, fica mais fácil de você lidar. Como assim? As frustrações são inevitáveis, por isso aprenda a lidar com elas. Eu gerei uma expectativa em excesso? Sim. Eu gerei uma expectativa em cima de algo que não ia acontecer? Sim. Por isso que eu quero falar esses 3 pontos, que geralmente são onde você mais tem frustrações na sua vida, para poder te ajudar, ok? O primeiro deles que eu quero falar é na sua carreira profissional. Olha só, é comum as pessoas se frustrarem na carreira profissional. Primeiro ponto, claro, expectativa. Então você começa a gerar uma expectativa em cima de algo que você imagina que vai acontecer, mas muitas vezes está longe de acontecer. O problema é que essa frustração, ela com o passar dos dias vai te desanimando, você vai perdendo o foco, até chegar o dia que você desmotiva, vamos falar assim. E essa desmotivação pode te levar à desistência. Então é comum você encontrar hoje nas empresas pessoas frustradas com a carreira profissional. Nos 2 sentidos, ou porque ela não acredita mais que ela possa crescer, esse é um tipo de frustração, porque ela gerou uma expectativa, ela achou que em 2021 eu achei que eu ia ganhar um aumento, 2021 eu achei que ia ser promovido e ela não foi. E o outro, que para mim é o principal aqui, é o mais desafiador. A pessoa que está há anos fazendo aquilo e de repente ela descobre que ela nunca quis fazer aquilo. Vocês acham que isso é possível? Acho que sim. Com certeza, acho que também entra naquela questão. O Thiago, ele já falou que, acho que não sei se foi o Thiago, se foi você, já falou que mandaram mensagem pra ele, falando que ela não aguentava mais, ia largar, e ela perguntou, mas por que você faz o que faz? Porque minha prima sugeriu eu fazer. Acho que isso acontece bastante. É comum as pessoas, depois de anos fazendo aquilo, naquela profissão, de repente ela descobre que ela nunca quis fazer. Ou ela nem percebe, mas é mais ou menos assim, ela não quer mais fazer aquilo. Por quê? Porque na realidade não foi ela que escolheu aquela profissão. Não foi ela que escolheu aquele emprego. Por influência de outra pessoa, ela entrou naquele ramo. Exemplo, é muito comum uma pessoa que está há anos e tem esse sentimento e ela se frustra com aquilo que ela faz, quando você vai olhar o histórico dela, você descobre que quem sempre quis fazer aquilo era o pai ou a mãe. A maioria das pessoas, quem escolhe a profissão não são as pessoas mesmas, são os pais. Então, exemplo, se seu pai queria ser médico, um exemplo, não conseguiu. Adivinha quem que ele vai colocar para estudar? Quem que ele vai gastar toda a energia? Quem que ele vai se concentrar? No filho. Mas ele não pergunta se o filho quer ser médico. Ele começa a falar da medicina de uma maneira que o filho fica encantado. E o filho descobre, por uma necessidade de aceitação, que o pai gosta muito daquilo, e aí ele entra para a medicina. E como falar não? Não tem como você falar não, porque é muito difícil um pai e a mãe chegar e falar, olha, você vai fazer isso. Então, se aquilo é um sonho para você, você compartilha. Exemplo, imagina o seu pai falando assim, o meu sonho era um dia ter sido advogado, mas eu não consegui. E eu ia ficar muito feliz se um dos meus filhos se tornasse advogado. Cara, já era. Um dos filhos vai pegar e falar, cara, eu vou realizar esse sonho do meu pai. Ele não conseguiu, mas eu vou realizar.
Quantas vezes, exemplo, você consegue me explicar o sentimento que você teria em realizar um sonho do seu pai ou da sua mãe? Você não consegue descrever, porque a alegria é muito grande, isso é algo de valor. Então, essa realização de sonho nem sempre são com coisas materiais, pode ser na profissão. Ah, eu sempre achei bonito essas pessoas que assim, trabalham de branco, que tem consultório, tipo dentista, médico, um exemplo. Mas só essa frase, eu sempre achei bonito pessoas assim, são pessoas importantes, o filho já pode falar, olha, eu vou fazer isso aqui. Então muitos entraram, estudaram durante anos na faculdade, se formaram naquilo, são excelentes profissionais inclusive, mas estão frustrados. Não conseguem ter essa felicidade. Por quê? Porque na realidade não foram eles que escolheram a profissão. Por influência de alguém que eles gostavam muito, eles acabaram entrando nesse ramo. E a gente encontra isso que eu vou falar agora muito nas pessoas que querem seguir na carreira artística. Ela fala, pai, mãe, eu quero ser ator, por exemplo. E eles falam que não. Como que a gente consegue lidar com isso? Tipo, um pai que segura muito você e quer que você segue de acordo com a rota dele, não com a sua. Então, por mais que eu fale aqui, exemplo, imagine você quer fazer algo que seu pai não quer que você faça. Não tem nenhum conselho que eu vá te dar que eu vou conseguir te ajudar. Porque na sua cabeça você já é de maior, você sabe o que você faz, você sabe o que você quer e o que seu pai está falando não faz sentido. Porque é assim que a maioria pensa, os adolescentes pensam. Uhum. Não, eu sou dono da razão, eu falo porque eu também já fui. Meu pai, quando ele falava algumas coisas para mim, não fazia sentido. Mas eu falava assim, não, mas eu sei, pô, meu pai parece que não confia em mim. Eu sou uma pessoa responsável. Mas ele sabe o que é melhor para mim. O problema é que a visão que eu tinha, a mentalidade que eu tinha, impedia que eu olhasse para aquilo que ele estava falando e entendesse o que ele estava falando. Então, essa questão, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Primeiro ponto. Qual é o nível de desenvolvimento dos seus pais? Exemplo. Como é que um filho chega para o pai hoje e fala assim, pai, eu quero ser youtuber. E o pai já tem uma certa idade. Daí é doideira. Não, ele Não nunca vai falar. olhar isso como uma profissão. Uhum. Fala, meu Deus do céu, criei meu filho não quer fazer nada. Só quer ficar gravando, porque na cabeça dele assim, só quer ficar gravando vídeo, não quer fazer nada. Não entende que hoje isso é uma profissão. Uhum. Entendeu? Então, assim, olha só, não adianta o filho querer explicar isso para o pai não vai entender. Porque são gerações diferentes, são mentalidades diferentes, são visões diferentes. E aí é um desafio. Vai ter o conflito? Vai ter o conflito. Entendeu? O filho nunca vai entender o que o pai está falando e o pai nunca vai entender o que o filho está falando. Porque são duas visões completamente diferentes, porque eles são de gerações diferentes. Na adolescência do pai não existia esse negócio de youtuber. Não existia nada disso. Então, por isso que não faz sentido para ele. Ele não consegue enxergar isso como uma profissão. Agora, quantos milionários já tem por aí Muitos. de valores que eles ganharam com redes sociais? Uhum. Entendeu? Então tem isso. A diferença de gerações. Por isso que um não vai conseguir entender o outro. É possível ser uma pessoa frustrada e não saber? A maioria das pessoas. Porque olha só, se eu perguntar para você quais são os seus resultados, as pessoas têm dificuldade em falar isso. Então, se você não tem resultados, a gente pode falar que você é uma pessoa frustrada? Mas, assim, vou te trazer um exemplo. Tá, um amigo seu. Não, um exemplo bem extremo. Tá. O Neymar, por exemplo. Ah, O pai dele queria ser jogador e viu isso no filho, tá. Ele pode ser uma pessoa frustrada, mas por causa dos resultados que ele tem, tipo a fama, dinheiro, ele não reconhecer que ele é frustrado. Acho que já teria largado antes, né? Não, ele pode. Pode. Por quê? Se ele estiver frustrado sem perceber, o desempenho dele em campo não é tão bom. Vamos falar assim, vai afetar o desempenho dele. Ele não vai se dedicar tanto. Entendeu? Apesar dele estar usufruindo da fama, de onde ele chegou, é aquilo que eu já falei uma vez. O problema é que o preço que ele paga é muito alto. Então, muitas vezes, ele não está frustrado com a carreira dele de jogador. Ele pode estar frustrado com a maneira como as pessoas o tratam. A ingratidão das pessoas, a maneira como tudo que ele faz soa como negativo. Entendeu? O nível de exigência que as pessoas têm dele. Então, a frustração ela não vem necessariamente da sua carreira. Ela pode vir do cenário que você está inserido, por coisas que você passa. Entendeu? E é possível, Cleiton? É possível. Como é que ele vai saber? É só você olhar o resultado. A produtividade dele. Entendeu? Se a pessoa não consegue ser produtiva, se a pessoa não consegue... Porque eu acho que no caso dele, que você trouxe o exemplo, ele tem um talento, um dom que Deus deu para ele.
Ele não precisa de muito para, vamos dizer, para se destacar. Claro que ele precisa se cuidar, treinar, tudo isso é normal, entendeu? Mas dependendo do cenário, de tudo que ele está passando, porque você sabe o que sai na imprensa, vamos falar assim, mas e os bastidores? Nem tudo sai lá. Você não sabe o que realmente ele passa, como que é a vida dele. Pode ser muito mais feliz do que você imagina, ou pode ser que seja muito mais desafiadora do que você imagina, entendeu? Então é possível sim. Então, é possível ser uma pessoa de resultados, mas esconder essa frustração nos meus resultados também. Muito, entendeu? Ó, eu já conheci vários profissionais, excelentes profissionais de resultados, mas que estavam frustrados com a sua carreira. Depois de anos. Mas, cara, é uma pessoa renomada, exatamente. Mas ela se frustrou, por quê? Porque ela descobriu que não era aquilo não era o propósito de vida dela. Na realidade, quem colocou ela naquela situação, naquela profissão, foi por influência do pai, da mãe, ou porque até mesmo ela meio que foi obrigada, vamos falar assim, a fazer aquilo. Quando eu era mais novo, eu pensava muito assim. Quando eu crescer, não importa o que eu fizer, eu só quero, tipo, ganhar bastante dinheiro. Eu acho que se eu seguisse por esse caminho... Mas por que você queria ganhar muito dinheiro? Porque você não tinha dinheiro. Provavelmente você queria fazer as coisas e você ouvia assim, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Igual comparativo, que você olhava com... Aí são as privações. Se você chega na sua mãe e fala assim, mãe, eu vi o comercial de um carrinho de controle remoto, eu queria um. E a sua mãe fala assim, não, a gente não tem condições, a mãe não tem dinheiro para comprar esse carrinho. Você entendeu que falta dinheiro. Então é como se, não, quando eu crescer eu quero ter dinheiro, porque eu quero poder comprar as coisas. Uma privação pode ter te trazido esse pensamento. Exemplo, eu lembro que quando lançou eu guardei esse dia. Na época do Street Fighter, não é da geração de vocês. Quando lançaram o Street Fighter, não sei se ele jogava ali o Marco. Cara, virou uma febre. Foi pelo Super Nintendo. E na época, acho que ainda tem, não sei, mas era muito comum você ter lugares, porque antigamente existia os fliperamas. Eu lembro que eram locais onde tinham várias máquinas de fliperama e eu não podia ir, porque na cabeça do meu pai, ali, se ele me pegasse ali, vixe, ele ia me bater. Não podia nem sonhar que um dia eu passava perto ali. Então você tinha essa época, entendeu? E aí depois surgiu uma geração, vamos falar assim, uma nova época onde existiam locadoras. E lá eles colocavam videogames e você ia para lá para jogar. Então você pagava 1 hora e ficava lá jogando. Então eu não tinha na época o Super Nintendo, eu tinha outros videogames, mas não era aquele. E para jogar Street Fighter na época a gente tinha que ir para lá. Então a gente saía da escola, quando acabava a aula, ia direto para a locadora e pagava lá 1 hora e ficava lá jogando. E eu lembro que eu falei assim, cara, quando eu começar a trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar meu videogame. E na hora que eu falei, a dona da locadora falou assim, ela deu risada e falou assim, todo mundo fala isso. Tipo assim, todas as crianças, todos os adolescentes falam isso. Por quê? Porque eu queria jogar e não tinha, era uma privação. Então na minha cabeça, olha só, já estabeleci um objetivo. Cara, eu não sei quem eu vou ser, eu não sei onde eu vou trabalhar, eu não sei nada disso. Mas eu sei o seguinte, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar meu videogame. Então por uma privação, uma frustração de momento, porque eu me frustrava, porque eu queria e não conseguia, eu falei, eu vou comprar. Que é mais ou menos o que você falou. Eu quero ter dinheiro. Porque provavelmente você queria algo e não tinha dinheiro para comprar. No meu caso, eu não lembro, tipo, de ninguém que eu me comparava diretamente. Mas era Thiago, tipo assim... Hã? Thiago, não. Quê? Era o Thiago, não, né? Não. Porque hoje é o Thiago, a gente sabe, né? O óculos é igual, o cabelo é igual. É o clone, tipo é o mini assim, crack que ele fala. No grupo da escola. Eu era, tipo, de boas, ia viajar e tal. Mas eu não tinha, tipo, um amigo que era mais, mas eu, tipo... Por exemplo, a gente ia pra praia. Então você era o metido dessa... Não era o metido. Mas a gente ia pra praia. Meus amigos tinham uns que não podiam ir pra praia. Mas eu, tipo, ficava pensando... Eu nunca fui pra Disney com os meus pais. De onde que vem isso? Porque apesar de você não ter amigos que iam pra Disney, então, um exemplo, no seu meio, provavelmente você era um dos o melhor. Ou um dos melhores. No sentido assim, igual você falou, eu ia pra praia, eu tinha alguns amigos que não iam. Sim. Então isso quer dizer que nessa categoria você estava na categoria de que frequentava lugares que os outros não podiam acessar. Então você está bem. Mas por influência da TV,
por influência de outros meios, você sabia que existia a Disney. E que às vezes os pais viajavam para a Disney com seus filhos. Daí pode ter vindo essa questão de querer ir para a Disney. Pela influência que você sofria da TV. Então, a comparação não é... Não necessariamente... Não, o grau comparativo, o grau comparativo não vem do seu convívio, das pessoas que você acessa. Exemplo, hoje o grau comparativo ele vem de onde? Da rede social. Antigamente ele vinha de onde? Da TV, dos filmes que você assistia. Quantas vezes você assistiu um filme, ou até mesmo uma novela, uma série, que os pais falam assim, no final do ano a gente vai para Disney. Algum lugar você ouviu isso. Eu já cansei de ver filmes assim, entendeu? E daí vem esse grau comparativo. Entendi. Daí vem a frustração de você olhar para o seu cenário atual. Olha só, você poderia olhar e falar, caramba, eu estou bem, porque eu fui para a praia e os meus amigos não foram, mas aí você se frustra quando você vem com um grau comparativo de um cenário diferente daquele que você está. Isso tem a ver com ser ingrato? Não necessariamente tem a ver com ser ingrato, porque o ser ingrato é aquela pessoa que reclama. A ingratidão ela não tem uma ligação só porque você não agradece. A ingratidão tem uma ligação com aquelas pessoas que não dão valor, que estão sempre reclamando, que não valorizam aquilo que tem, entendeu? Então, assim, não tem a ver com a ingratidão. Tem a ver com a falta realmente de percepção pela mentalidade que você tem e pelo grau comparativo. Até porque pela idade que você tinha, não dá para falar que era ingratidão. Entendi. Ok? Então, assim, quando a gente fala de carreira profissional, é expectativa. Outra coisa que frustra muito na carreira profissional, a falta de preparo. Você não se prepara para aquilo que você faz e você começa a criar na sua cabeça achando que você vai crescer, que você vai ser promovido, que você vai fazer parte de outros ambientes, mas você nunca se preparou para aquilo. É igual vocês, o quanto vocês se preparam, profissionalmente falando, na vida de vocês. Porque se vocês não se prepararem, com o passar dos dias, com o passar do tempo, vocês podem ficar para trás. E aí vai vir a frustração. Você fala, caramba, cara, eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Mas você nunca, é o que eu falo, você nunca olha para você para identificar onde foi que eu errei. Por que eu fiquei para trás? Por que os resultados não apareceram? Por que as coisas não aconteceram como eu imaginei? As pessoas não fazem essa avaliação. Elas vão para o outro caminho. Qual é o outro caminho? Caramba, você viu, mano? O Cleiton é ingrato. Ajudei ele no passado, hoje, olha, ó, nem fala comigo. Uhum. Ah, eu não tenho sorte. Ah, porque eu sou perseguido. Ah, porque as pessoas não gostam de mim. Você sempre traz pro coitadismo. Então a falta de preparo vai te levar para uma frustração profissional. Isso é fato. Se você não estiver se preparando hoje, dentro da área que você atua, se você não estiver atualizado, se você não estiver aprendendo algo profissionalmente falando, pode se preparar que em algum momento você vai se frustrar. Porque a frustração faz parte. Só que é mais ou menos assim. O Davi hoje faz a nossa edição. Então quando eu olho hoje, eu falo, cara, tá legal o seu trabalho. Só que conforme eu for desenvolvendo e crescendo, a minha régua vai mudar, eu vou exigir mais dele. Se ele não buscar um preparo, se ele também não se atualizar, se ele não souber o que tem de mais atual no mercado, quais são as novidades, ele vai ficar para trás. Ele vai se frustrar, porque vai chegar um momento que eu vou falar, cara, eu vou colocar agora o Marco para fazer a edição. Só que ele não vai falar, caramba, eu errei. Eu fiquei para trás. Ele fala o seguinte, tá vendo como o Cleiton é? É tudo igual. Use e depois joga fora. Que é o termo que as pessoas utilizam muito. É uma frustração. Então, as frustrações acontecem por quê? Porque você gera uma expectativa acima da média, acima do ideal, porque você não se prepara para aquilo, porque você não tem autorresponsabilidade, você não faz a sua parte. Então, se você tem esse tipo de comportamento, já se prepare que você vai se frustrar na vida. Isso é fato. E quando é uma pessoa que tudo que acontece é responsabilidade dela? Tipo, ela tem isso pra ela, entendeu? Não, aí tem muito a ver com o perfeccionismo da pessoa se cobrar muito. Isso faz mal, entendeu? Nem tudo que acontece é culpa sua. Uma coisa é você falar assim, o que eu poderia ter feito para evitar. Outra coisa é você trazer isso como culpa, como peso. Isso vai te fazer mal. Uhum. Entendeu? Então são coisas diferentes. Quando eu falei qual é a sua responsabilidade, olha só, responsabilidade é uma coisa, qual é a sua culpa é outra. Não foi isso que eu falei. Eu falei qual é a sua responsabilidade no cenário. Entendeu? Então, responsabilidade e culpa são duas coisas diferentes. Se você traz tudo como culpa, isso vira um peso, isso vai te fazer mal. Eu já me peguei frustrado por coisas que eu sei que não é a hora ainda.
Por que isso? Porque você queria viver algo que você não está preparado. Mas é a responsabilidade dele porque não se preparou. É a mesma coisa, você fala assim, eu queria dirigir, Cleiton, empresta a chave do seu carro? Pra quê? Pra me dar uma volta. Você tem carta? Não. É isso aí que você falou. Mas eu tenho, Cleiton. Não. Tô te dando um exemplo. Ele não entendeu? vai fazer isso, mano. Você quer fazer algo que você ainda não está preparado. Que você Mas ainda e se eu acho que eu tô preparado? Mas a gente sempre acha. Você só não acha quando você tem um complexo. Quando você carrega um complexo de inferioridade, algum tipo de complexo com você, ou uma crença, aí você acha que você não é capaz. Fora isso, você sempre acha que você está preparado. Por isso que Deus não dá o que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Porque Deus sabe se você está preparado ou não. É a mesma coisa, você chega pro seu pai, com 16 anos, e fala assim, pai, dá a chave do carro. Na sua cabeça, com 16 anos, você já sabe dirigir. Na sua cabeça, com 16 anos, você tem responsabilidade. Na sua cabeça, com 16 anos, você vai dirigir devagar. Seu pai vai te dar a chave? Não. Não. Porque você não está habilitado, você não está preparado para aquilo. Mas você nunca vai olhar com a mesma visão que ele. Você sempre vai achar que, cara, meu pai é chato, mano, não posso fazer nada. Tudo ele pega no meu pé, tudo ele fala não. Entendeu? Cleiton, e quando a gente se prepara pra coisa errada? Por exemplo... É a segunda vez que você fala hoje Não. sobre se preparar coisa errada. Irmão, Não, abre não seu coração. coisa errada. Vamos lá. O que você anda fazendo? O que você anda fazendo que você... Pode falar, só tem a gente aqui, ó. Só eu, você, Não. Wesley, não tem A ninguém. a outra que ele falou foi motivação Corta. errada, né? Eu acho que o irmão tá fazendo alguma coisa. Não na coisa errada pro mal, entendeu? Mas na coisa errada eu falo, tipo... eu tô me preparando na minha área que eu tô hoje, mas os meus líderes, eles querem me jogar pra outra área. Então, é o que eu acabei de falar. É o Wesley pedindo para dirigir o carro e não tem habilitação. Na sua cabeça, você está pronto para fazer aquilo. É muito difícil você respeitar a visão de um líder. Poucas pessoas conseguem. Exemplo, poucas pessoas conseguem chegar para o líder e falar assim, olha, eu estava pensando em fazer isso aqui, o que você acha? E ele fala assim, eu acho que você não está pronto ainda, você devia continuar fazendo o que você está fazendo. A maioria pensa o seguinte, tá vendo? Ele quer me podar, porque eu sei que eu tenho sucesso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele já sabe, já leva para o outro lado. E não é, você tem que respeitar a visão. O líder está numa posição acima da sua. Então a experiência dele conta, ele sabe o que ele está falando. Se ele falou para você, se ele quer que você vá para outra área, existe algum plano aí, algum planejamento, mas ele não vai te contar. Mas essa minha preparação foi em vão? Não, a sua preparação não foi em vão. Só que que nem você falou, eu queria ir para a direita. Meu líder mandou ir para a esquerda. E aí? Você vai para a direita como você queria ou você vai obedecer? Sabe qual que é o nosso maior desafio na vida? Além de vários que nós temos, mas um dos maiores desafios que nós temos é obedecer. Vamos obedecer a Deus. É fácil ou não? Não. Pois é. Se você obedecer, se você cumprisse os princípios que estão na Bíblia, como seria a sua vida? Muito melhor. Pois é. E você sabendo disso mesmo assim é um grande desafio. Permanecer na obediência, igual eu sempre falo, eu saí da empresa que eu trabalhava no auge da minha carreira, não foi difícil. Meu desafio depois que eu saí, permanecer em obediência. Não tomar decisões que Deus não pediu para eu tomar. Não seguir para caminhos que Ele não pediu para eu seguir. Essa obediência é o desafio. Então é o exemplo que você falou, eu quero fazer uma coisa, meu líder quer que eu faça outra. E aí? Eu obedeço ou eu sigo o meu instinto? Essa é uma grande questão. A maioria segue o instinto, se dão mal. E aí, vai fazer o quê? Vai obedecer ou vai seguir o seu Óbvio que eu vou instinto? obedecer, né? Tá bom. Então, carreira profissional. Existe frustração. Faz parte, você vai passar por ela, não tem para onde você correr. Dentro da carreira profissional, é muito comum, por influência de amigos, influência de pessoas, você também se frustrar. Olha só, como que a frustração começa por influência. A pessoa chega para você e fala assim, Wesley, você não ganhou aumento ainda? Aí ele, não. Nossa, que estranho, você já está aqui há tanto tempo, você trabalha tão bem, já era para eles terem dado um aumento para você. Pronto, já era. Sementinha do mal foi plantada. Um simples comentário como esse. Entrou na sua mente, caramba, é verdade, eu nunca tinha pensado, eu já estou aqui há 3 anos, não me deram um aumento. Caramba, é verdade, agora que eu vi que eles estão me explorando. Caramba, agora que eu vi que eu ganho pouco. Cara, se eu tivesse aí fora... Aí você começa a criar uma história, você começa a viajar, aí vai vir a frustração.
Por isso que muito cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes é um simples comentário, é a sementinha do mal, como a gente fala. Foi plantada na sua mente, já era. Você começa a regar aquilo durante o dia, no outro dia você rega mais um pouquinho, chega uma hora que aquilo está te fazendo mal. É importante filtrar também, né? Às vezes a pessoa ela só tem, tipo, um cuidado por ti. Tipo, eu já ouvi muito isso de familiar. Nossa, quando eu morava em São Paulo. Nossa, você trabalha muito longe, né? 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Mas eu entendia que era, tipo, porque eles têm cuidado. Não, sim, exatamente. Nesse caso é uma preocupação, entendeu? E por você saber onde você quer chegar, o que você quer fazer, então você pagava um preço para isso. Se você não tivesse pagado o preço, vamos imaginar assim, você não pagou o preço de ficar 2 horas para vir para o instituto e 2 horas para voltar. Talvez hoje você não estaria morando aqui. Uhum. Então, porque lá atrás você pagou o preço, hoje você consegue morar num lugar melhor, vamos falar assim. Você conseguiu avançar. Só que quem está de fora do processo não entende. Não faz sentido. Porque imagine que a pessoa é de uma geração que ela entende que você tem que trabalhar, sair, trabalhar, voltar para casa. Ela acha que a rotina é com base nisso, porque foi isso que ela aprendeu na vida. Ela olha para a sua vida e fala, sua vida está errada, não faz sentido. Porque é diferente do padrão dela. Se você realmente não filtrar o que as pessoas falam, você pode se perder. Então, na área profissional é o primeiro ambiente que você vai ter frustrações. Outro ambiente que você vai ter frustrações, resultados. Você também pode se frustrar com seus resultados, se você tiver uma expectativa. A expectativa sempre vai ser o primeiro ponto, mas também se você não tiver clareza no que você quer. Quais são os resultados que você espera de 2022? É importante. Se não estiver claro para você, pode ser que no final do ano você se frustre. Cleiton, mas eu estabeleci as metas, tal, ok. Tudo com clareza. Porque as metas que você estabeleceu vão te trazer resultados? São coisas diferentes. Estabelecer um plano, fazer uma meta, não quer dizer que aquilo te traga grandes resultados, a ponto de você ficar satisfeito no final. Olha que interessante. Por isso que a clareza de resultados ela é importante. Primeiro, o que é resultado para você? O que você espera daquele projeto? E isso também vai te ajudar. Tem, por exemplo, tem um projeto que está na minha mão, eu fiz tudo que podia fazer, mas teve um fator externo que acabou com tudo. Eu posso ficar frustrado por causa desse fator externo? Porque não tinha como eu prever. Não, se não tinha como, não. Entendeu? Se não tinha como, não. Tinha alguma coisa que eu poderia fazer para me antecipar, Cleiton? Não tinha. Então, não. Então, aí é o que eu falo, é o trabalhar interno. Não tinha como, eu dei o meu melhor, mas o projeto acabou. Aí, provavelmente, se esse projeto acabou, não era para você ter feito ele. Como assim? Você orou por esse projeto? Você pediu uma direção de Deus? Pedi. Peraí, então você está falando dizer que Deus mandou você fazer algo que depois ia acabar? Pode ser? Pode. De repente, desse projeto você tirou um grande aprendizado. Concordo. Faz sentido. Ele permitiu que você entrasse nesse projeto porque ele queria te ensinar algo, ele queria mostrar um potencial que você tinha, aí tudo bem. Não, Cleiton, não, porque eu achei que era um projeto simples e não precisava orar. Tem muito isso. As pessoas elas pedem uma direção para Deus, às vezes só com coisas que elas julgam ser importantes ou coisas que elas julgam ser grandes. E muitas vezes o segredo está nas coisas pequenas. Só que nas coisas pequenas você toma a decisão, você não pergunta para ele. O meu ponto era eu ter ficado frustrado no momento. Por exemplo, tô andando de bike, tô numa corrida. Uhum. Não é um imprevisto se furar o pneu. Mas eu fiz tudo que eu podia. Sim. Nessa corrida. Estava na sua mão? Não. Por que você vai? Você vai ficar chateado. Ok, porque não estava na minha mão. A frustração, o que eu quero ensinar hoje aqui? A frustração faz parte da nossa vida. O problema é que as pessoas não lidam bem com elas. É igual você. Furou o pneu numa corrida de bicicleta. Estava na minha mão? Não. Tinha como eu prever? Não tinha. Ok. Aí você, ao invés de... não tem como eu falar assim, não, você não tem que ficar chateado porque isso poderia acontecer. Não vou falar isso, porque você vai ficar, se fosse eu também ficaria. Vai ficar frustrado, Cleiton? Vou ficar também. Só que
rapidamente eu vou voltar ao meu estado normal. Eu não vou permitir que aquela frustração me paralise. Ou pior, que faça eu desistir do campeonato. Porque em cima do seu exemplo, que é muito bom, é isso. Eu me frustrei porque o meu pneu furou em uma corrida, só que eu não soube como lidar com essa frustração e aí eu abandonei o campeonato. Eu não quis correr as outras provas. Então, em cima desse exemplo, na área profissional, você vai se frustrar? Vai. Mas isso não quer dizer que você nunca vai ser um grande profissional. Isso não quer dizer que você tem que abandonar sua carreira. Isso não quer dizer que você não vai ser promovido, que você não vai ganhar um aumento. Você se frustrou naquele momento, mas você então precisa. Exemplo, para a próxima corrida, você vai trocar o pneu, você vai comprar um pneu novo. Então você se renova, você se atualiza para que aquilo não aconteça mais. Porém, tem coisas que não estão na sua mão, e o que não está na sua mão pode acontecer. Então pode ser que na outra corrida novamente seu pneu fure. Mas faz parte do jogo. Essa frustração trava muito, né? As pessoas A maioria. paralisa. Exatamente. Você ficar chateado, você ficar frustrado, beleza, fiquei. Mas e aí? Não mudou nada, eu vou continuar. O que não pode é uma frustração te dominar ao ponto de você desistir, que é isso que acontece com muita gente. Por que o primeiro ponto que eu trouxe aqui foi a carreira profissional? Porque muita gente esquece da carreira profissional, abandona tudo aquilo que ela construiu por uma frustração. Isso aqui é importante. Os resultados. Você tem falta de clareza. Aí você fala que você não teve resultados? Não. Você não teve naquele momento, mas não quer dizer que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter. Às vezes eu não estou tendo resultado hoje. O resultado também que eu espero. Existe uma diferença entre o resultado que realmente é real e o que você espera. O que eu espero eu não estou tendo, mas, cara, eu consigo avaliar o crescimento. Eu consigo ver que eu estou avançando. Então eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Outra coisa sobre resultados e sobre frustrações é que a boa parte das pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Por isso que os resultados não vêm. Porque ela fala que quer, mas ela não quer pagar o preço do processo. Ela não quer passar o processo como todo. Isso também impacta. Como assim? Dá um exemplo. Exemplo. Muita gente fala assim, os meninos têm muita sorte de estarem aí. Mas ela não imagina o processo para estar aqui. E se você pegar essa pessoa e colocar aqui, ela não fica. Mas eu achei que era só para ficar rindo, só para gravar ali o Mentorcast. Ela não imagina os bastidores, o nível de concentração, o nível de cobrança. As pessoas elas querem caminhar com águias, mas elas não querem pagar o preço. Como que você faz para caminhar com uma águia? Vamos supor que você queira andar com uma águia. O que você tem que fazer? Primeira coisa. Voar na mesma altura. A águia voa alto? Muito. Pois é. Você está disposto a voar na altura que a águia voa? É. E a velocidade que ela voa? O ar rarefeito. E o ar lá em cima? Você está disposto? E quando ela desce? Nossa. Os rasantes que ela faz? Você está disposto? É isso. Então, quando você quer caminhar com a águia, você tem que entender que você vai pagar um preço alto. Nível de resiliência, nível de inteligência emocional, o nível de cobrança, o nível de pressão, o nível de problema que você vai resolver. Tudo isso faz parte do pacote. Se você não tiver essa clareza, você vai se frustrar. E você pode abandonar o processo. Chegar não é difícil. O desafio é permanecer. E aquele pessoal que, fala que, eu sou uma pessoa frustrada. Não tem a ver com o trabalho, ela é frustrada porque ela é mais ou menos assim. Ela imaginou que a vida dela seria de um jeito e a vida dela não é do jeito que ela imaginou. Mas não porque ela não tem condições, simplesmente porque ela abandonou no meio do caminho. Ela se frustrou e ela parou de fazer as coisas. Porque ela achou o seguinte, olha, eu vou me tornar uma pessoa relevante em 1 ano. Então, em 1 ano, se eu fizer isso aqui, eu sou uma pessoa relevante. Só que não é 1 ano o processo que ela quer. São 5 anos. Você entendeu? Então, gerou a expectativa no tempo errado. Os resultados não é que não vieram. Eles vieram numa proporção menor do que ela imaginou. Por isso que ela abandonou e ela fica falando que ela é frustrada. Olha o crescimento do Mentorcast. Se a gente não tivesse clareza do que está sendo feito do trabalho, não tivesse acompanhando o crescimento, a gente já poderia ter parado.
Ah, não, a gente achou que era uma coisa, não é. E cada dia ele cresce mais. Cada dia a gente recebe depoimentos, eu recebo directs, as pessoas agradecendo, testemunho. Existem coisas que é um processo. Além do tempo de Deus também, que tem isso. Isso aqui é importante. Tem projetos, tem coisas que você está fazendo que Deus ainda não pode potencializar, vamos falar assim. Porque se ele potencializar, você vai se perder. Se ele potencializar, você vai deixar de fazer coisas que hoje são relevantes, inclusive para o seu propósito. Então, por isso que isso aqui você tem que ter um entendimento. É para você continuar fazendo. No momento certo, as coisas vão acontecer. Isso aqui é importante. Claro que dentro de uma obediência, dentro daquilo que você entende que Deus já pediu para você fazer, mas, Creta, as coisas não estão saindo como eu gostaria, então porque você não está preparado. Hoje, em cima do que você faz, se Deus potencializar, você permanece fazendo aquilo ou você vai virar a cabeça? É o que o Thiago ensina sobre propósito. Se cair 10 milhões na sua conta hoje, o que você está fazendo amanhã? Será que amanhã você continua fazendo as mesmas coisas ou amanhã você já quer viajar, você já quer comprar uma empresa, fazer outra coisa? Exemplo, se caísse esse valor na minha conta, o que mudaria na minha rotina? Nada. Muda emocionalmente, que te traz uma tranquilidade maior, vamos falar assim. Mas na minha rotina não muda nada. Eu continuaria fazendo as mesmas coisas. Você acha que eu ia parar de gravar o Mentorcast só porque caiu um dinheiro na minha conta? Não. Você acha que eu pararia com as lives conectando com a inteligência porque caiu o dinheiro na minha conta? Não. Primeiro, por quê? Eu não comecei por causa do dinheiro. Comecei por causa do propósito. Então, por isso que ele não interfere. Agora, se fosse por causa do dinheiro, ele interferia. Então, só para você entender, se o que você começou a fazer, se o seu projeto tem uma ligação com o dinheiro, quando o dinheiro chegar, você vai deixar de fazer. Porque esse era a sua intenção, esse era o seu foco. Mas se não foi, independente do dinheiro chegar ou não, você permanece fazendo aquilo. Terceiro ponto que você vai se frustrar, e esse aqui é bem importante, pessoas. Tem como você não se frustrar com pessoas? Não tem como. Primeiro porque isso não está na sua mão, você precisa entender. Claro que quando se trata da expectativa, isso está na sua mão. Mas quando se trata de pessoas diretamente, não tem como. Só que uma coisa é importante quando a gente fala sobre frustração com pessoas. O primeiro ponto é, não confie em pessoas que você realmente não conhece. Esse é um dos maiores motivos pelo qual as pessoas se frustram umas com as outras, vamos dizer assim. Quando você confia demais numa pessoa que ela não era de confiança. Só que tem um detalhe, ela não pediu para você confiar nela. Foi uma decisão sua. As pessoas que te traíram, as pessoas que falaram coisas a seu respeito que não deveriam, segredos que você contou, ela nunca pediu para você confiar nela. Ela nunca chegou e falou assim, olha, confie em mim, me conta os seus segredos, que eu nunca vou contar para ninguém. Pode ver, elas não fazem isso. Você deduziu, você achou que ela era de confiança e você começou a falar as coisas para ela. O problema é que quando ela contou, de quem que era o erro aqui? Seu. Meu. O problema é que quando a pessoa fez o que ela fez, eu não identifiquei como meu erro. Eu fiquei chateado com ela. Inclusive, tem muitas que carregam dentro de si essa pessoa até hoje, magoadas. Se questionando por que ela fez isso, por que ela fez aquilo. O erro foi seu. Ela não pediu para você confiar. Aí você se frustrou. E por que eu coloquei pessoas aqui? Esse é um erro que a gente não pode cometer. Não é porque eu me frustrei com Wesley que eu acho que todo mundo é igual ao Wesley. As pessoas têm esse hábito. Porque uma pessoa traiu, ela acha que ninguém presta. Ela acha que todo mundo vai trair. E ela carrega esse gatilho com ela, essa ferida. Por onde ela vai? Você não pode falar que você conhece uma pessoa se você nunca disse não para ela. Isso é importante. Quando você fala não, a pessoa mostra quem ela é. É muito fácil ser legal falando sim. É muito fácil eu gostar de você se você sempre está falando sim para mim, se tudo que eu peço você me dá. No dia que você falar não, você vai conhecer quem é o Cleito. Porque você, pelo meu comportamento, eu vou mostrar quem eu sou. Qual outro fator eu posso conhecer uma pessoa, além desse do não? De falar não? Além desse. Qual? Observe os detalhes. Exemplo, se eu chego aqui para você e falo assim, Wesley, ficou sabendo? Mano, mãe do Teixeirinha pegou ele, colocou de castigo, tirou o celular dele. Tá uma semana sem celular. Caraca, Cleiton lê corações. Brincadeira. O que eu fiz aqui?
Fofocou. Mas eu só fofoquei por quê? Porque tinha alguém pra ouvir. Sim, É. isso aqui é importante, tá? Você tem que olhar o seu. Qual é a chance Qual é a chance de eu chegar... Não, velho, é um exemplo. Caraca! aqui. Cleiton foi na veia. É um exemplo isso aqui. Eu só dei uma cutucadinha nele Nossa. pra ele. Porque eu sei... Eu fiquei constrangido aqui. Não, porque ele gosta de uma... Assim. Ele gosta. O Wesley gosta de um segredo. O Wesley gosta. Você tá sabendo? Não, conta aí. Meteu a cabeça na TV. Eu conheço o Wesley, ele gosta. Caraca! Você quer ver deixar o Wesley doido? Você fala assim... Falar um negócio assim... Não, depois eu conto o que aconteceu. É Ele verdade, não mano. Tô mentindo? Não. Então. Caraca, na cara dura eu falei aqui, não. Não, mas Então eu vamos vou lá. ficar curioso. Se eu cheguei pra você e eu falei algo do Teixeirinha, qual é a chance de eu chegar pro Teixeirinha e falar algo de você? Muito grande. É assim que você observa. O comportamento. Exemplo, comportamento em coisas pequenas. Se eu respeito, exemplo. Vamos pegar aqui no nosso ambiente. A pessoa, quando o Thiago tá, ela se comporta de um jeito. Quando o Thiago não está, ela se comporta de outro. Se você observar os detalhes, você vai perceber. Entendeu? Então são em pequenos detalhes que você percebe se a pessoa realmente respeita o ser humano, respeita todo mundo, ou se ela respeita somente quem ela acha que está acima dela. Mas não tem a questão de, por exemplo, o Thiago. Aqui, a gente tá descontraindo aqui, mas se o Thiago tivesse aqui, a gente já tá de outra forma. Não Sim, tem esse... isso é o respeito. O respeito que nós temos por ele é diferente. Eu estou falando assim. Imagine que o Thiago tá aqui, tá todo mundo rindo, tá, o Davi tá rindo. Aí o Thiago sai, o Davi fecha a cara. Muda a entendi. postura, muda a linguagem corporal. Então isso quer dizer que quando tem alguém que ele entende, que ele admira, tem autoridade, ele se comporta de um jeito. Quando a pessoa sai, ele muda. Aí tipo assim, ele não quer mais papo com a gente. Entendeu? São pequenos detalhes. Então desde falar da vida da pessoa, a pequenos detalhes como educação. A pessoa está falando, você deixa ela terminar. Porque existe um respeito. Quando você não respeita, a pessoa começa a falar. Então são sinais que no comportamento dessa pessoa tem algo que você pode se frustrar com ela. Você achava que ela gostava de você, mas ela não gostava de você. Ela gostava de você enquanto você fazia parte da equipe do Instituto Destiny. Porque ela via em você uma porta, uma ponte. Forte. Por isso que você se frustrou. Você achava que ela gostava, mas você nunca percebeu que todas as vezes que ela veio falar com você foram com coisas relacionadas ao Instituto. Sempre que ela te procurou, é porque ela queria uma informação. Mas ela te abordava, Wesley, nossa, eu gosto tanto de você. Só que às vezes por uma carência emocional, porque por isso que eu falo, por falta de um controle emocional, quando a pessoa fala assim, nossa, eu gosto tanto de você, você se sente aceito. Aí você se entrega. Gera a expectativa. Vai se frustrar lá na frente. Mas vamos lá. Então falando sobre pessoas, a confiança nas pessoas erradas vai te levar à frustração. Um outro ponto que te leva à frustração com relação a pessoas, colocar as pessoas em patamares que elas não estão. É comum quando você conhece alguém, você coloca a pessoa, você conversou com ela meia hora e você fala, caramba, conheci fulano, você precisa ver. Não, tá no outro nível, a pessoa faz isso, faz aquilo, você coloca ela aqui no pedestal e a pessoa não pediu para você fazer aquilo. É uma pessoa normal igual você. Uma pessoa com falhas, com erros. Então você colocar a pessoa no patamar errado também vai influenciar, vai te levar à frustração. Isso também, você tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante, quando a gente fala de pessoas, conheça realmente a pessoa. Não saia falando para as pessoas aquilo que elas não precisam saber. É comum isso. Cuidado, tenha o controle emocional, tenha o controle das suas emoções. As pessoas se conectam a você pelo seu emocional. E você nunca percebeu. Faz um elogio pro Wesley. Já era. Ele já gostou de você. Isso é verdade. Ele vai te pegar no colo, vai te pagar um isso. lanche. Por isso tem que tomar muito cuidado, entendeu? É igual eu falei pra você, a gente vai gravar um Mentorcast falando sobre perguntas abertas. Às vezes uma pergunta que a pessoa faz pra você, ela tem 3, 4 respostas. Caraca, acho que eu já fui muito usado. Nunca E você soube nunca disso. percebeu. Ela primeiro te elogiou, te acessou, você desarmou, e ela fez uma pergunta que aparentemente não tem nada demais. Teve 3, 4 respostas. Caraca, lembrei de alguém agora. Olha Nossa. Olha quem tá vazando informação. Olha aí quem tá vazando informação. Do Instituto aí, ó. Não. Aí depois você descobre que a pessoa não era de tanta confiança assim como você imaginava.
E de quem que é a culpa? Ela é sua. Porque você pôs a pessoa num patamar que ela não estava, ou você confiou nela sem conhecer. Então, gente, aprenda uma coisa. Frustrações da vida fazem parte. Aprenda a lidar com elas. Não vai ter nenhum momento que você não vai se frustrar. E se eu não gerar expectativa? Não tem como. Elas fazem parte, porque conforme você cresce, você avança, a chance de você se frustrar é grande. Você tem que ter um nível de controle emocional muito grande. Então é mais fácil você aprender a lidar com a frustração. Isso não quer dizer que você não vai ficar chateado, que você não vai ficar triste, que você não vai ficar decepcionado. Isso faz parte do processo. O que você não pode é que uma frustração te leve à desistência. E isso é importante. Nunca permita que uma frustração te leve à desistência de algo. E não julgue as pessoas por uma pessoa. Não é porque alguém te traiu que todo mundo vai te trair. Não é porque um dia alguém te decepcionou que todo mundo te decepcionou. Não é porque a pessoa te frustrou naquilo que a pessoa não presta. Não julgue a pessoa, julgue a atitude. Eu já ensinei isso aqui. Se você julga a atitude, você continua ainda gostando da pessoa. Mas quando você julga a pessoa, você anula tudo aquilo que ela fez. E você acaba eliminando ela da sua vida. Muito bom. Gente, olha só, hoje a gente falou sobre frustrações e como lidar com elas no dia a dia. Fala, Teixeirinha. Tem as perguntas. Vamos agora para as perguntas dos nossos ouvintes do Spotify. O Eduardo Walker perguntou o seguinte: como fazer para lidar com pessoas difíceis e as dores das vidas? Ele deu 2 perguntas aqui. Vamos lá. Como lidar com pessoas difíceis? Pessoas difíceis são importantes na nossa vida, sim ou não? Sim. A gente gosta delas, sim ou não? Não. Muito, gosto. Você gosta das pessoas difíceis de lidar? Não, eu gosto das pessoas, não... Não, Tá prestando atenção legal, velho. Não, você falou... Tá atento. Pessoas de... Vamos lá. Então vamos lá. Eu quero que vocês me respondam. Por que pessoas difíceis são importantes? Porque nos ensinam a ter inteligência emocional, por exemplo. Exatamente. As pessoas difíceis desenvolvem em você áreas que até então você não tinha desenvolvido. Cleito, como é que você sabe? Se você falou que a pessoa é difícil, é porque ela desafiou você. Desafiou você em algo que você não tinha habilidade. Porque quando você tem habilidade, ela não te desafia, você lida muito bem com ela. Você não coloca ela na categoria de pessoas difíceis. O Thiago fala que quando você se desequilibra por causa de uma pessoa, desequilibrado na verdade é você. É você. Uma pessoa que te traz esse desequilíbrio, como você trouxe, ela apenas está mostrando para você o quão desequilibrado você ainda é. É isso aí. Essa é a frase certa, gente. Por isso que as pessoas difíceis são importantes. Para mostrar para você que tem áreas que você precisa desenvolver. Se você julga pessoas a serem difíceis de conviver no seu dia a dia, é porque você ainda precisa desenvolver habilidades em algumas áreas. Como autocontrole, como autorresponsabilidade. Por isso que elas são importantes. E são necessárias. O problema é que você não enxerga dessa maneira e coloca essas pessoas como se fossem problemas na sua vida. Se você enxergasse, você ia lá agradecer. Olha, obrigado, porque se você não fosse como você é, eu não teria aprendido a ter autocontrole na minha vida. E a segunda pergunta é o quê? Como lidar com as dores da vida? As dores são inevitáveis. A Bíblia fala dos dias bons e dos dias maus. Há tempo para tudo. Não tem... Então, assim, como lidar? Observa, faz a leitura certa. É uma dor que ela veio para você crescer ou para você sofrer? A decisão é sua. As dores que você passa na vida, você tem 2 opções. Ou você cresce ou você sofre. Quem coloca como opção o sofrimento é por um período. Chega uma hora que não tem como, você precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Então não tem como falar como lidar com as dores da vida. Primeiro, entenda que elas vão acontecer. Segundo, esteja preparado para esses dias. Como? Olhando o lado positivo. Qual é o lado positivo? Sempre dá para você olhar o lado positivo da coisa. Então, tem muito a ver com a mentalidade que você tem e como você quer enxergar aquilo. E também quanto mais rápido a gente aprende com isso, mais rápido a gente consegue sair também dessa dor. Você consegue sair, você consegue crescer. O problema é que o crescimento vai te levar daqui a pouco a outra dor, porque faz parte do processo. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu acho que é Amanda o nome dela, porque está escrito Aman Costa Lima. Como saber quando Deus fala comigo? Então, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Tem mais? Tem. Ela vai...
Quando ele me responde, eu não sei identificar. Então, é assim, ó. Imagine que nós estamos em um ambiente que tem mais pessoas. Tem pessoas falando aqui nesse ambiente. Você para ouvir o que todo mundo está falando? Não. Mas imagine que neste ambiente que tem muita gente falando, que você não parou, você de repente, a sua mãe chega nesse ambiente e começa a falar. Você vai parar para ouvir o que sua mãe está falando? Uhum. Por quê? Porque eu reconheço. Por que você reconhece a voz dela? Porque eu tô com ela todo dia. É isso. Se você tem como hábito, Deus faz parte da sua rotina, e você fala com Ele todos os dias, você reconhece o timbre da voz dele. Eu sei que para a pessoa, talvez ela não vá aceitar isso. Você quer dizer que eu não falo com Deus? Eu não falei isso. O que eu falei é que talvez você não fale com Deus todos os dias, a ponto de reconhecer a voz dele. Se você não tem como hábito falar com ele todos os dias, não quer dizer que ele não fale com você todos os dias. Isso aqui é interessante. Pode ser que você não fale com Deus todos os dias, mas ele fala com você todos os dias. Só que ele fala com você através de pessoas diferentes. E por você não estar atento a isso, por isso que você não consegue reconhecer a voz. Por isso que você não sabe quando ele está falando com você. Como que eu sei que é de Deus? Cara, as coisas de Deus, elas fluem. Eu sempre falo isso. Você sente paz naquilo. Não tem discordância, não tem atrito, não tem conflito. Não quer dizer que não tenha desafio. Mas as coisas acontecem para aquilo. Só que o problema é o seguinte. Exemplo, eu estou fazendo uma oração pedindo uma resposta para Deus para eu ir para a esquerda. E a esquerda está tudo fechado, é um desafio, eu tenho que pular muro, eu tenho que desviar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A direita tem um caminho aberto. Aí eu falo assim, não, mas eu não sei, Deus não está falando comigo. Como não está falando? Se você olhar para a direita, está tudo aberto, está tudo ao seu alcance, está tudo sendo favorável a você. Só que você quer a esquerda. Então não pergunte para ele se é melhor, qual é o melhor caminho para você seguir. Porque você internamente já tomou decisão, eu quero ir para a esquerda. Aí por isso você fica olhando, não, então será que se eu pular aquele muro ali, a resposta de oração, quer dizer que se eu vencer é porque eu vou continuar? Não, se você olhar para o lado, você vai ver o outro caminho. Mas o outro eu não queria. Então não adianta você perguntar. Porque, olha só, partindo do princípio que Deus não dá o que você quer, e sim o que você precisa, quase certeza que as respostas de Deus na sua vida vão ser contrárias àquilo que você queria fazer. E por isso é tão difícil obedecer. Só que você só esquece uma coisa. Quem conhece o seu futuro é Ele. Quando você olha daqui, você apenas vê direita ou esquerda. Ele não. Ele já viu lá na frente. Ele já sabe que a direita é o caminho mais rápido para aquilo que Ele tem para você. Ou você confia, ou não. Então, isso é importante. Partindo do princípio que Deus dá o que você precisa e não o que você quer, a maioria das respostas que Ele tem para você são contrárias ao que você realmente gostaria de fazer. Porque Ele sabe o que é melhor para você. E se você não quer obedecer, então não pergunte. Faça do seu jeito. Gente, é isso aí. Chegamos ao final aqui de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre frustrações na vida. Elas são inevitáveis, aprenda a lidar com elas. Gente, pega esse link, compartilha nos grupos, pegue tudo aquilo que você está aprendendo aqui no MentorCast, faça uma reunião, um treinamento, compartilhe com as pessoas. Isso é importante. Claro que você vai ter que desconsiderar algumas partes que o Teixeirinha falou, que o Wesley falou, mas isso também faz parte do pacote aqui. Então, até o próximo episódio. Não deixe de compartilhar e marcar Cleiton, C. Pinheiro e MentorCast Oficial. Nós vamos repostar vocês. Deus abençoe e até o próximo episódio. Calma, não acabou. Eu achei que estava acabando. Wesley, pode falar. O pessoal que está ouvindo no Spotify, favorita esse episódio para ouvir depois e deixa sua pergunta na caixinha de perguntas. Outra coisa, para você que está no YouTube, você tem um link do Mentorship Dash, que é um treinamento online, desenvolvimento pessoal, e também do Evolution, que é um treinamento presencial comigo, 2 dias. Você vai ter a oportunidade de fazer isso aqui, que o Teixeirinho e o Wesley fazem, de perguntar, tirar suas dúvidas e realmente destravar e avançar. Até o próximo episódio. Deus abençoe.